Olá, meus irmãos, graça e paz a todos da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 29 de maio de 2026, chegamos ao 19º dia da nossa jornada bíblica de 21 dias. Hoje nossa reflexão será no capítulo 3 da carta aos Colossenses e o nosso tema é Pensai nas coisas que são do alto, uma identidade transformada. E talvez seja um dos capítulos mais práticos de toda a carta, porque era típico de Paulo. Nas cartas anteriores nós vimos Paulo começava aplicando a doutrina, ensinando a doutrina, para depois ensinar uma aplicação prática com tudo aquilo que ele havia ensinado. E nós vamos revendo um pouco do que nós vimos até aqui então na carta aos Colossenses. No primeiro capítulo nós vimos a supremacia de Cristo, ou seja, Cristo acima de toda a criação, Cristo como cabeça da igreja e Cristo suficiente para salvar, a suficiência de Cristo. No capítulo 2 nós vimos Paulo combatendo as falsas espiritualidades, o legalismo e as filosofias humanas que tentavam substituir justamente a suficiência de Cristo e dando-nos a confiança de que Cristo, mais uma vez, era tudo que nós precisávamos para vivermos em paz. Mas agora, no capítulo 3, Paulo responde a uma pergunta muito importante. Se Cristo realmente transformou nossa vida, como devemos viver? E é exatamente aqui que a carta se torna profundamente prática. Porque Paulo começa dizendo: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Percebe a lógica? O comportamento cristão nasce da identidade cristã. Ou seja, se reconhecemos que somos filhos de Deus, precisamos nos comportar como tais. Paulo não começa dizendo, comporte-se melhor porque, não, ele começa dizendo, vocês foram ressuscitados com Cristo. Então, a partir disso, é que vocês devem mostrar ao mundo as suas atitudes, o como vocês estão se comportando por causa desta identidade que vocês assumiram. Isso muda tudo, porque o Evangelho não é apenas uma mudança de comportamento simplesmente por mudarmos o nosso comportamento para provar alguma coisa para alguém, mas é a transformação da nossa identidade que está provocando as mudanças que precisam ser feitas para que nós possamos realmente refletir a paternidade em Deus através de Cristo Jesus. No mundo romano, a identidade de uma pessoa vinha da sua origem, da sua posição social, da sua tradição religiosa ou de um poder econômico. Mas Paulo está mais uma vez revolucionando. Ele diz que a verdadeira identidade do cristão está em Cristo, está naquilo que Cristo fez por nós e da forma com que Cristo tem nos transformado, através da fé que temos nele. E então ele diz, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso no versículo 3. E essa é uma expressão muito poderosa. O cristão vive nesse mundo, mas a sua verdadeira vida está escondida em Cristo. Não estamos suscetíveis às circunstâncias dessa vida, embora possamos passar por tribulações e por provações. Mas independente do que vivemos nessa vida, já estamos guardados em Cristo e a nossa esperança não está presa ao sistema deste mundo, à aprovação das pessoas, ao status social ou ao reconhecimento humano, porque a nossa vida está em Cristo. Então nós aguardamos a revelação de Cristo, a consumação de todas as coisas, para que então possamos receber o que Cristo conquistou para nós na eternidade, através da cruz do Calvário. E aí então Paulo vai continuar o capítulo no versículo 5 em diante, de uma forma muito confrontadora. Ele vai dizer, fazei morrer a vossa natureza terrena. E aqui Paulo está tratando justamente de pecado. Ele trata o pecado com muita seriedade. Devemos lembrar que a cidade de Colossos vivia cercada por paganismo, imoralidades sexuais e idolatria. Então, muitos daqueles irmãos que estavam agora no convívio, no relacionamento da comunidade cristã, haviam sido convertidos exatamente desses contextos. E Paulo vai ensinar que seguir Jesus significa abandonar a velha maneira de viver. Ele cita algumas coisas da prática da velha maneira de viver, que é impureza, paixões desordenadas, ira, maldade, mentira, linguagem obscena.
Isso nós temos que tomar muito cuidado, porque no dia a dia nós revelamos a nossa verdadeira identidade. E nós temos que acreditar, irmãos, que o Evangelho não veio para mudar apenas a nossa religiosidade ou a nossa consciência mística. Não, irmãos. Ele veio para mudar os nossos desejos e fazer com que na prática do dia a dia as pessoas possam ver a transformação que Cristo produziu em nós. Hoje existe uma espiritualidade moderna que quer nos levar a viver uma vida sem arrependimentos do pecado, querem Cristo sem arrependimento, querem salvação sem transformação, querem conforto da eternidade sem renúncia. Mas Paulo mostra que a nova vida exige uma ruptura com a velha natureza. E Paulo não fica somente nesse campo de nos mostrar o que temos que abandonar, porque nós precisamos ter consciência das coisas que precisamos romper com a velha natureza. Mas Paulo também diz que deve nascer alguma coisa nova no lugar dessas práticas velhas e ruins. Ele vai dizer que nós precisamos nos revestir, ele vai usar esta metáfora da roupa, ele vai dizer que nós precisamos nos revestir da nova natureza. Na cultura antiga, roupas representavam identidade, posição e pertencimento. Então Paulo está dizendo, agora vocês precisam vestir as novas características dessa nova vida. E elas nos lembram o fruto do Espírito. São elas misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão. E nós precisamos entender que essas coisas precisam aparecer na vida do novo ser que foi renovado, restaurado e ressuscitado com Cristo Jesus. Então, na continuidade, ele chega ao centro do capítulo. No versículo 14, ele diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, qual é a força motriz para que nós possamos começar a demonstrar as características deste novo homem nascido em Cristo? É o amor. O amor é o que sustenta todas estas outras virtudes. Sem amor, a doutrina vira a arrogância, a religião vira a aparência e o serviço vira obrigação. O amor é a evidência prática da presença de Cristo em nós. Quando a força que nos move é o amor, nós fazemos tudo o que temos que fazer e a glória ela vai para Cristo, porque nós entendemos que não estamos fazendo porque queremos alguma coisa, estamos fazendo porque já recebemos algo impagável, algo que não podíamos comprar com os nossos esforços. Já recebemos, e isto está em Cristo Jesus. Então Paulo também continua dizendo algo extremamente profundo, o porquê nós devemos fazer essas coisas, porque o amor nos movimenta a fazer essas coisas. Ele vai dizer no versículo 17, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Isso é tremendo. Nós estamos fazendo porque Jesus está nos usando para fazer. Oh, aleluia! Jesus está nos usando para sermos bondosos, misericordiosos com as pessoas, com os irmãos, com toda a sociedade. E nós estamos fazendo isso em nome do Senhor Jesus. É tipo assim, irmãos. Você vai lá e você faz o bem para alguém, porque o teu coração se motivou, se está inspirado, e você foi lá e agiu pela reação do caráter de Cristo em você. E aí, se a pessoa vai para fazer uma gratidão a você, vai te falar alguma palavra de gratidão, você fala assim, olha, agradeça a Jesus, porque é Ele que está fazendo através de mim. Isso é tremendo, né? E ele diz tudo o que nós fizemos. E nós precisamos entender que isso tudo, irmãos, abrange a nossa vida fora da igreja. Tudo não é apenas culto, tudo não é apenas o domingo, tudo é tudo, irmãos. Tudo é uma vida de domingo a domingo, de segunda a segunda, 24 horas por dia, deixando-se ser usado, instrumento de Deus, para que Ele possa usar o que Ele quer e da forma que Ele quer, no dia que Ele quer, da maneira que Ele quer. O Evangelho invade o nosso cotidiano. Cristo deve aparecer na maneira como falamos, como tratamos pessoas, como lidamos com a nossa família,
como trabalhamos, como reagimos às circunstâncias da vida e como vivemos quando ninguém mais está nos olhando. Isso é muito importante. No seu secreto com Deus, no seu dia a dia, longe dos olhares, como é que você se comporta, né? Isso é muito importante. E é exatamente por isso que Paulo, vendo a importância que o dia a dia deve revelar em nossas vidas, né, o caráter de Cristo, ele termina falando sobre os relacionamentos dentro da nossa casa. Vamos lembrar que ele já havia tratado desse assunto na carta aos Efésios. Então aqui a gente vê a equidade de Paulo. Paulo não tem 3 temas diferentes, ele não diversifica o evangelho, ele prega um só evangelho, com as mesmas verdades em todos os lugares. E isso é muito importante. Então ele mais uma vez vai falar aos maridos, às esposas, aos filhos, aos pais, aos servos, porque a fé cristã precisa também alcançar o ambiente doméstico. E vamos relembrar o que já vimos na carta aos Efésios. Paulo não está reforçando estruturas sociais, mas transformando-as por dentro, colocando Cristo como referência de cada atitude. Por isso nós não podemos nos ofender quando o Evangelho nos admoesta a sermos maridos que amam suas esposas, esposas que respeitam, honram seus maridos, servos que honram seu Senhor, lembrando da questão cultural, da questão da escravidão aqui. Né? E Paulo não está legalizando ou consolidando a escravidão ou apoiando a escravidão. Paulo ele está dizendo que todo e qualquer ambiente da nossa vida e circunstâncias da nossa vida precisam ser mudados pela mudança que Cristo fez em nós. O cristianismo verdadeiro não transforma apenas os nossos momentos espirituais, não é só emoção. Ele transforma os nossos relacionamentos, o nosso caráter e transforma as nossas rotinas. E essa é a grande mensagem de Colossenses 3. Cristo não veio apenas para nos levar ao céu um dia, ele veio para começar a transformar a nossa vida hoje, na nossa prática diária, no nosso dia a dia. Por isso, a pergunta final desse capítulo é: o quanto nossa rotina revela a nova vida que dizemos possuir em Cristo? Que a nossa fé hoje, irmãos, não seja apenas discurso barato, mas que ela possa aparecer no caráter, nas atitudes, nas palavras e no modo como vivemos diariamente. Tudo isso fomentado, tudo isso abastecido pelo amor verdadeiro de Deus em nossos corações. Porque quem foi ressuscitado com Cristo já não pode mais viver da mesma maneira que vivia. Irmãos, que hoje o Espírito Santo nos ajude a viver essa nova vida, nos fazendo levantar os nossos olhos, deixando o velho homem para trás, vestindo o novo e permitindo que a paz e a palavra de Cristo governe tudo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, terminar esta meditação e reflexão deste dia, pedindo que nós possamos realmente estar, Senhor meu Deus, sendo transformados diariamente e que possamos estar revelando e refletindo esta transformação na nossa vida cotidiana, diária, em todos os ambientes em que estivermos, em todos os momentos, que nós possamos ser a imagem transparente de Cristo Jesus, que nos tem alcançado e que tem transformado a nossa vida de todas as formas e em todos os lugares. Em Cristo Jesus oramos. Amém. E graças a Deus.